Olá, caros acadêmicos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Núcleo Cuidados e Vida. Eu sou a professora Thaís Ravassi, sou coordenadora do curso e dos cursos e do Núcleo Cuidados e Vida e vim aqui apresentar hoje esse podcast que, gente, vai ser bom e vocês vão gostar, eu tenho certeza. Eu trouxe professores aqui que eu acredito plenamente no profissionalismo deles e eu já convidei eles prontamente, eles já se disponibilizaram a vir até aqui e falar um pouquinho sobre a vida deles, o cotidiano, sobre tudo que envolve. Já vocês vão conhecer e vão saber um pouquinho mais de cada um e sobre o que cada um faz. É claro, todos são formados em educação física, né? Então, todos têm uma vivência dentro do curso de educação física. Então, é isso. É para vocês, eu vou apresentar agora todos eles. Aqui nós estamos com o professor Poli, que é mestre em Taekwondo, a professora Amanda, professora de Kung Fu, e o professor Tanaka, que é sensei em Karatê. E aí eu já vou começar então com as perguntas, né? Porque é de praxe a gente começar com a pergunta que como foi a iniciação de vocês nas artes marciais, como foi o seu início, a formação, né? Então fala um pouquinho sobre isso. Boa noite. Eu sou mestre de Taekwondo porque pratico há muito tempo e a gente vai tendo a graduação depois da faixa preta. Mas eu comecei no Taekwondo porque eu conheci um amigo que já era faixa preta e me convidou para a academia. E aí eu fui, isso há uns 40 anos atrás, e estou até hoje praticando. Então a gente leva isso para a vida. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais e ainda tem muita coisa para aprender. Legal. Bom, boa noite a todos. Eu sou a professora Amanda e eu iniciei no Kung Fu em 2014. E aí começou essa vontade, né, de dar aulas. E aí o mestre Edilson Moraes, ele abriu o curso de instrutores, né? Então, em 2017 eu comecei a fazer o curso e eu como se fosse um estágio, né, com a minha professora. Então, ela colocava a gente para dar aula, com ela supervisionando. Faz um estágio mesmo da faculdade. E a partir daí eu comecei a dar aula e dou aulas até hoje. Ainda não sou faixa preta, mas sou a faixa avançada, já sou um nível avançado dentro do Kung Fu Garra de Águia. E vocês acho que conhecem já a Amanda, que a professora Amanda já fez um projeto com a gente de extensão de defesa pessoal, que foi um sucesso, todo mundo gostou. E o próximo projeto, surpresa, já a gente fala. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson Tanaka. Minha história com o Karatê e com as artes marciais começou de uma maneira um pouco diferente. Eu tinha 9 anos, mais ou menos. Estava andando na rua com a minha prima. E, por um acaso, um cara do nada veio conversar com ela. Ela não quis conversar com ele. Ele me bateu. Apanhei na rua. Chegando em casa, minha mãe falou: o que aconteceu? Não, apanhei na rua. O cara foi lá, bateu tanto. Ela falou: você nunca mais vai apanhar. Me pegou na mesma hora e levou na academia do professor Geni Sakashita, Kenshan. A partir daí, ele falou: mas ele é muito pequenininho, não dá para treinar, não. Não, deixa ele aí, ele vai aprender. Isso foi em 1984. E até hoje eu estou treinando. Que legal. Uma curiosidade com o professor Tanaka, a gente se formou junto, né? Faz pouco tempo, Faz pouco tempo, foi ontem, pera lá, falei, uma jovem senhora. Nos formamos, graduamos juntas, né, em educação física aqui na nossa cidade, aqui em Paranavaí, na região noroeste do Paraná. E, assim, esse podcast vai pro Brasil todo, viu, gente? Todo mundo, Brasil todo que faz educação física, que faz outros cursos do nosso núcleo, todos eles terão esse podcast para assistir, para apreciar, né? E a minha segunda pergunta agora é como foi a iniciação, por quê? Qual foi o estímulo para que vocês fizessem educação física? Foi por causa das artes marciais? Não foi? O que te estimulou a fazer o curso de educação física? Vamos lá, quem que vai começar? Bom, eu comecei primeiro a educação física. Bom, eu sou da primeira turma de educação física em Paranavaí e antes do início do curso de educação física, começou a sair aqueles comentários que ia ter o CREF, não poderia mais trabalhar se não tivesse graduação e tal. E então eu comecei a me preocupar com essa situação, abri o curso,
era integral. Eu falei, mano, vai dar para fazer porque eu vou conseguir conciliar minhas aulas e a faculdade. E aí fiz o vestibular e entrei na primeira turma. Graças a Deus, depois de muito tempo longe da escola, consegui entrar na faculdade. Fiz a faculdade. Durante o curso da faculdade, eu vi as possibilidades de dar aula, né? Não só na academia, mas ir para a escola, ir para a faculdade. Tanto que eu terminei a faculdade, fiz a pós-graduação, terminei a pós-graduação e já tinha passado no concurso, no teste seletivo para a faculdade. Trabalhei 2 anos como professor colaborador na faculdade também. E depois já ingressei no concurso do Estado. Então, até hoje eu estou dando aulas em escola, projetos esportivos, academia. Então, o leque foi muito grande, né? O espaço muito grande. Tem outra modalidade, outro trabalho também, que graças à educação física abriu também o espaço para trabalhar com massoterapia. Foi aperfeiçoando mais, conhecendo mais coisas. Legal. Experiência imensa aqui, hein? E, Poli, já aproveitando o embalo, né, o ensejo, dentro das suas aulas, você utiliza na escola, você, né, utiliza as artes marciais, a iniciação, alguns elementos, né, das artes marciais? No currículo, na grade escolar, tem lutas, e eu procuro trabalhar isso com os alunos, alguma vivência prática de lutas nas aulas de educação física, algumas técnicas de defesa pessoal, para que os alunos aprendam e também tire essa questão de que vai aprender arte marcial, vai aprender luta, pancada, porrada, briga. Não, a gente trabalha muito isso, essa conscientização de que o que é esporte, né, e o que é agressividade. Então, a gente transmite isso nas aulas de educação física, porque muita gente acha que vai trabalhar ali, vai aprender, vai dar porrada e briga, igual briga, né? Então a gente trabalha muito essa parte. E aí os valores também, né? A gente trabalha valores que tem dentro da arte marcial no dia a dia também da aula para o aluno. Inclusive tem assim, um conteúdo que está tendo capoeira. Aí quando você fala às vezes assim, nós vamos trabalhar capoeira, já tem aluno que acha que vai ter que sair virando mortal, né? Então essa questão do que é a luta e o que pode ser feito, o que o aluno pode aprender. Inclusive tem jogos escolares, tem competição que seria no karatê o kata, no taekwondo é o punse, que é a técnica que o aluno pode aprender e participar de uma competição que não tem, é uma competição que não tem nem contato, é uma competição de apresentação de movimentos. Sim. E aceitação? Os alunos gostam? Sim. Eu sempre tenho um bom resultado com alunos nas escolas, com as aulas de lutas. Inclusive, tem uma turma que eu trabalho em Paranavaí que é eletiva, que é um colégio que é período integral. Então, os alunos têm a modalidade de lutas, né? E eu trabalho lá com o taekwondo, com a turma de 6º e 7º anos. Legal. Bom, meu ingresso na educação física, na verdade, quando eu saí da escola, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, né? Eu tinha uma ideia, mas não tinha certeza. E eu comecei a olhar e eu amava dar aula de Kung Fu. Já dava as aulas de Kung Fu, né? Tanto é que em 2018, minha professora engravidou e eu que assumi a academia para ela. Eu e mais 2 instrutores, mas eles tinham trabalho, as coisas, e eu na época não estava trabalhando, então eu assumia boa parte das aulas, né? Então, a partir disso, eu pensei, e a educação física? Porque eu não faço, né? Então, eu fiz o Enem, aí entrei na Unespar, aqui em Paranavaí, sou de São Paulo, na verdade, né? Vim bem de longe para poder estudar e comecei a educação física e fiquei apaixonada pela profissão, né? O Poli falou sobre trabalhar as lutas na escola, meu projeto de ensino médio foram artes marciais, né? Os alunos, eles estranham muito quando eles nunca tiveram nenhum contato, mas depois eles começam a se divertir. É muito legal ver esse resultado ao vivo. Eu fui introduzido na educação física também pelo mesmo processo que o Poli. Mas antes disso, quando eu jogava vôlei na escola, o professor Mário Oi conhece? Ele me mostrou a profissão de professor de educação física. E eu sempre quis ser professor de educação física. Mas, no decorrer da nossa vida, né, uma mudança diária, no começo eu não
falei, acho que eu não vou ser professor de educação física, não, tem que ganhar dinheiro primeiro. Mas, frigir dos ovos, fiz ciência da computação, paguei a faculdade de ciência da computação, sou formado em ciência da computação. No último ano de ciência da computação, eu falei, não, eu vou dar aula de educação física. E passei na turma no vestibular de educação física e hoje saí da faculdade dando aula já. Eu comecei a dar aula de arte marcial também com meu professor, eu tinha 14 anos de idade. Ele deixava eu dando aula, saía e eu assumia a turma. Então, assim, entrou na minha vida ser professor de uma forma natural. Depois de ser atleta, na verdade eu era atleta e professor, e foi continuando. Também, como o professor Poli falou, citou, saindo da faculdade, a gente já sai meio que direcionado para dar aula. Então não teve como, a vida vai. E eu passei no concurso da prefeitura também, dei aula durante 12 anos no município, né, ensino fundamental, e na sequência fui parar numa escola particular, também 12 anos de ensino médio, né? Foi bem assim, gratificante receber todas as informações. E agora, trabalhar com arte marcial dentro das modalidades, ou seja, dentro da educação física, para mim sempre foi prazeroso e sempre faz parte da educação física isso. Por quê? Nós temos a organização, a disciplina, o respeito, todo o condicionamento físico que a gente aprende para poder ensinar aos alunos está dentro da arte marcial. E então, assim, não tem como você desvincular uma coisa com a outra. Claro que tem todo aquele conteúdo separado das matérias, mas a arte marcial está em mim e em tudo que eu vou fazer junto com ela. Eu também não sou muito diferente. É claro que eu não sou das artes marciais, né? Mas o atletismo, Mas né? o atletismo... Não sai da vida. Não tem como, né? A minha formação inicial é no atletismo. Então, comecei como atleta e aí o professor Mimi falou, Thaís, olha, você leva jeito. Vamos pra escolinha? O que você acha? Assume a escolinha, né, para dar aula para as crianças. E aí eu assumi antes mesmo da educação física. Antes de fazer educação física, eu já trabalhava na escolinha e era uma delícia ensinar as crianças. E aí, atleta e professora, eu falei, opa, educação física, né? Vamos lá. E terminei com educação física e continuei dentro do atletismo como técnica, aí já formada, né? Já com CREF. E aí, mas a minha formação é muito parecida, né? É parecido todo mundo, assim, que trabalha com esporte, que está envolvido dentro do esporte, né? Parece que começa cedo. E aí o esporte, ele vai moldando você e ele vai te encaminhando, né? Com certeza. Ele te encaminha e ele traz esses valores que vocês falaram, que eu acho incrível. Disciplina, empatia, sim, respeito pelo adversário, que a gente fala, né? Uma sensibilidade de você acolher a criança conforme o temperamento, ou então a situação que ela estava. Você tem essa sensibilidade. Então, o professor de educação física é chamado mais por conta disso. Aquele aluno está precisando daquele abraço, então está precisando daquele... Né? Sim. Nós fizemos um outro podcast, Tanaka, sobre afetividade. A afetividade, assim, não apenas no lado positivo, mas também no lado negativo. Claro. Que tem professores, tem pessoas que passaram pela nossa formação, que elas deixaram sinais, né, deixaram marcas na nossa vida, tanto positivas quanto negativas. Mas as positivas é a que a gente deve mais estimular, para que o aluno, né, tenha esse estímulo positivo diante da vida, diante da carreira dele, do cotidiano dele. Então, é interessantíssima essa afetividade, essa empatia, o olhar para o próximo, né, com respeito, às limitações também Eu acho que tudo isso, a nossa área de educação física tem um poder de fazer com que a criança ou o adolescente ele faça a superação das dificuldades. Eu acho que esse é um ponto principal que nós exercemos. Porque se ele não conseguir superar o medo, a falta de tamanho, né, ou então várias coisas, ele não progride, ele se prende e acaba não exercendo o que tem que fazer, né? Eu acho muito importante isso também. Sim. E aí, como que é o cotidiano de vocês? Vocês são, né, já falaram alguma coisa que dão aula na escola, tem academia, trabalha com, né, no bacharelado, na licenciatura. E aí, fala um pouquinho para mim. Fala, professor. Bom, meu dia é bem puxadinho, porque eu trabalho, tem 40 horas em sala de aula, né? 30 horas em sala de aula, 40 horas na escola. E aí tem mais projeto esportivo, mais academia. Então, é bastante agitado. E
às vezes os alunos na escola, alguma coisa assim, eles falam assim, professor, parece que você não tem a idade que você tem porque você consegue fazer coisa. Eu falei, mas é porque nós plantamos, né, a sementinha e estamos colhendo o que a gente fez, mas a gente tem que estar dando manutenção, né? Sim. Mas a diferença de quem tem uma vida esportiva, quem pratica um esporte, tem uma disciplina, então isso aí faz uma diferença grande na qualidade de vida. E eu acho sim que a gente vive bem, vive tranquilo, com uma saúde legal, porque fez a vida toda um cuidado com a saúde. E aí tem aquela questão assim, o que você ganha, às vezes não é só a questão de dinheiro, é a consideração, a afetividade, né? O respaldo que você tem com pessoas. Por exemplo, você leva um atleta para uma competição, que nem você foi várias vezes para competições, você teve oportunidades na vida de ir para outros lugares, para outros países competir, que eu me lembro bem. Sim. E às vezes você encontra uma pessoa na rua e a pessoa chega e fala assim, professor, quanto tempo, tal, né? Eu lembro que você me levou para tal lugar, eu lembro que a gente foi para tal lugar. Então isso é muito gratificante, sabe? Isso é gratificante na vida da gente que está trabalhando com esporte, principalmente no esporte individual, porque você está trabalhando ali, depende dele. E eu já levei atletas de escola para esportes coletivos também, e a mesma coisa, assim, sabe? Você tem essa gratificação das pessoas, essa gratidão que você encontra nas pessoas. E isso é muito prazeroso. É legal, né? Quando você encontra um aluno e fala, você foi minha professora, eu treinei contigo, a gente foi para jogos, foi para não sei onde, é gostoso. Isso é muito Nossa, bom. Professor, que saudade. Você fala assim, poxa, valeu a pena, então, eu fiz certo. E fazer a diferença na vida de algumas pessoas, sabe? Eu já trabalhei com pessoas com portadores de deficiências, e o resultado que você tem com a pessoa ali, às vezes a pessoa é normal, né? Dito normal, regular, a pessoa não tem problema nenhum, tá? Aparentemente. Mas a pessoa tem lá uma introspectividade, a pessoa não se comunica muito. De repente a pessoa passa a se situar diferente junto com as outras pessoas, né? A autoestima. Sim. Então tudo isso aí, graças à oportunidade que você dá para ela e o trabalho que você faz, ou nas artes marciais ou na educação física, né? Sim. Acho que dentro do que você falou, o reconhecimento do trabalho através da evolução dessas pessoas. Ou seja, você deu aula para aquele aluno, legal, um período. Logo depois ele se tornou uma pessoa melhor, um cidadão melhor, através daquele conhecimento que você passou. E isso, quando ele traz de volta para você, fala, professor, por sua causa, hoje eu sou isso. Hoje eu sou formado, ou então hoje eu estou indo no meu caminho. Então, esse reconhecimento é muito bom. Eu tenho, assim, o Paulo é um amigo meu de muito tempo. Um dia ele chegou lá, você não quer dar aula junto com a gente num espaço assim? Nós vamos abrir um lugar assim. E eu não era ninguém, eu era um professor que estava dando aula no fundo de casa, né? Cheguei do Japão, fui lá no fundo de casa. Então, assim, essas histórias, essas coisas de reconhecimento e agradecimento vão acontecer porque a gente está fazendo um bom trabalho. Sim. Eu acho que esse é o reconhecimento, né? Eu tenho também, o Poli também me marcou. Eu nunca te contei isso, mas eu vou contar agora para todo mundo. Você estava dando aula pra gente lá na faculdade, a gente estava fazendo a graduação ainda, e você deu uma vivência pra gente taekwondo. E como eu era atleta, eu tinha abertura, flexibilidade, abertura. E eu acertei lá em cima o pé. Você olhou pra mim e falou assim, nossa, você vai muito bem, por que você não faz taekwondo? Aí eu falei, não, mas eu tô no atletismo. Você tem muito jeito, nossa, você tem flexibilidade, que legal, vem. Eu falei, ai, não dá, sou do atletismo. Mas me marcou, até hoje eu tenho isso. Falei, olha, essa lembrança. Que bom que a lembrança foi boa. Não, foi sim. Ainda bem que o chute foi ela que deu. Que todo mundo acertava, só o Tanaka, né? O Tanaka nem sem comparação. Mas aí todo mundo acertava, não tinha flexibilidade, aí eu acertei lá, mas por causa do atletismo. Mas tinha o Danilo também que fazia taekwondo. Tinha o Danilo, verdade. Danilo, Nelson Adriano. O Nelson, verdade. Encontrei o Nelson outro dia. Falei, Nelson, quanto tempo! Olha, é tão bom encontrar, assim,
pessoas que fizeram parte da tua vida, Com né? Que certeza, com estudaram, certeza. tiveram na caminhada junto com a gente. Mas vou te É contar muito uma coisa bom. da faculdade, de aula de arte marcial. Eu dava aula de lutas, né? Que nem eu dei aula de lutas pra vocês também. Não, pra vocês não cheguei a dar aula Foi de esportes lutas. complementares. Foi esportes complementares, né? Isso. Eu dei aula de lutas para umas turmas e tinha uns caras que não parava quieto na carteira e tal. Aí eu peguei e falei assim, olha, quem levantar vai ser voluntário para demonstração, né? E o cara levantou, ele não estava prestando atenção, porque estava conversando com o outro. Levantou, aí eu chamei ele e fez umas demonstrações de torção, de defesa pessoal. Aí, até hoje, ele me encontra na rua e ele fala, professor, vamos ficar quietinho. Mas essas coisas de marcar os alunos, os amigos, é muito real. Tem um colega meu que a gente se conheceu por conta de um amigo em comum. E ele era da dança, ele não era nem das lutas. E eu já fazia Kung Fu na época, tava começando a dar aula. E eu falei, Michael, bora lá treinar? Aí ele ficou meio assim e falou, bora. Hoje ele é formado em Educação Física e dá aula em academia. Que legal. Então a gente leva as pessoas para um lado, né? Eu não tenho tanta experiência que nesses dois aqui. Mas a gente leva as pessoas, às vezes, só por ser a gente, né? Só com por certeza. levar as pessoas. Pelo teu exemplo, né? Por ser um exemplo. Então hoje o Michael tá aí dando aula em academia super bem, na era de educação física e quer voltar a treinar, né? Que ele parou por conta dos estudos. Uhum. Mas é isso, a gente dá exemplo, né? É muito gostoso essa parte. E suas aulas? Minhas aulas. Bom, depois que eu vim pro Paraná, né, eu acabei parando de treinar, porque aqui na cidade, infelizmente, não tem Kung Fu. Até pensei em ir pra outra arte marcial, minha irmã do Taekwondo. Até pensei em ir, mas não tinha tempo, né? Mas minhas aulas eu dou aula particular, hoje, né? E dou aula na FATES, só que aí não é de Kung Fu. É minha, não, não deixo, não largo. Não toca. Mas as aulas de Kung Fu eu dou aulas particulares hoje, ou a domicílio, ou online, para alunos que são de mais longe, né? E eu descobri que o online, o Kung Fu, tem essa questão dos katas, dos punseis, que a gente chama de kati, Sim. né? Na verdade, a gente chama de kati, o certo é taolu, mas a gente ficava, até a gente ensinar o que era taolu, falava, sabe o kata do karatê? Então, kati. Aí virou kati. Poxa, não sabia Né? disso. Alguns, é mais ou menos isso, mas o certo é taolu, na verdade, mas o nosso estilo a gente chama de kati pra facilitar a vida, né? Então eu descobri que dá muito certo fazer esses treinos online por conta que a gente tem essas competições de kati. Meus alunos até já foram para campeonato, ganharam ouro, né, que nas legal. competições técnicas. Então, eu acho que a metodologia é tudo, né? E aí, Tanaka? Quando eu dava aula no ensino fundamental, não vou falar 1900 pingar de pau, que foi muito tempo. O que mais me aproximava das crianças era a facilidade com que a gente fazia os exercícios e demonstrava. Então, assim, o karatê, o taekwondo, as artes marciais de modo geral, proporciona o professor ter um biotipo já para fazer isso. Então, quando você vai lá, nós temos que fazer abertura, e fazer abertura. Nós temos que fazer a flexão, ou então uma barra. Eles ficavam, nossa, tem que fazer. Então, assim, tudo é atrativo, né? Mas aí você começa a passar também, além dessa parte física, a parte de filosofia, como é o comportamento, o respeito que tem que ter. E assim, querendo ou não, você já esboça, você já demonstra isso, né? Quando você pega um copinho e ao invés de jogar no chão, joga no lixo, você fala, é assim que tem que ser. O karateca ou o atleta marcial tem que fazer disso. E isso fica para a vida toda. Isso vai moldando né, a pessoa. Então, eu acho que isso é uma das características que mais, assim, denota a arte marcial, de modo geral. O respeito, a disciplina, né? E toda essa dedicação que a gente tem com a educação física para tomar o cuidado com o aluno, também, queira ou não, a gente faz isso todo dia, né? Quando você vai ensinar alguém a lançar o dardo, né? Poxa vida, tem que tomar aquele cuidado, a postura, a correção, a passada. E esses detalhes, quando é embutido na cabeça da criança que ela tem que tomar cuidado com esses detalhes, poxa vida, ela fala, não, é assim que tem que ser a minha vida. Aí se ela conseguir abranger isso para a vida toda, ou para todo lugar que ela for, ela está no bom caminho. Eu tenho algo também interessante para falar sobre isso, que assim, no atletismo nós temos, eu não sei como na área de vocês, tá? Mas nós temos o horário da prova. Certo. Então, assim, a prova vai começar 8 horas. Meia hora antes, os árbitros, eles fazem o primeiro chamado. Então, os atletas vão até o portão de entrada, eles passam pela identificação com o árbitro. Se você chegar
1 minuto. Não é nem 1 minuto, é segundos depois você não entra. Então, isso embutiu na minha vida que eu sou tão pontual que chega até a ser chato. Somos dois, eu também. Eu falei que ia chegar atrasado hoje, mas eu... Você chegou, verdade. 3 minutos. Porque tem isso é um valor, é algo interessante. Ah, a pessoa é atrasada, tudo bem, cada um tem o seu jeito. Mas assim, eu fui ensinada a ter horário. A cumprir horário. A dormir cedo, a acordar cedo, a cuidar de mim, a cuidar do meu corpo, a cuidar da comida, da alimentação e chegar no horário. Gente, é incrível. Fala pra mim, 7h30 eu tô lá. Eu até mostrei pra Amanda. Falei, Amanda, olha, nós estamos chegando em cima. 7h30, 19h30 certinho. Desde o meu professor, desculpa estar cortando, Thaís, mas Imagina. desde o meu professor Quentian, ele fala assim, 6 horas são 6 horas, não é 6h01, não é 6h02. Então, 6 horas, 6 horas. Se chegar 1 minuto antes, você vai chegar no horário. Então, a gente tem que cumprir isso. Né? Lá no Japão, ninguém chega atrasado. Eu morei 6 anos no Japão. Ninguém chega atrasado. É incrível isso. Olha só. Eles chegam antes e não chegam atrasado. Você falou a questão do atleta chegar atrasado, né? O Tanaka é árbitro nacional, eu arbitrei muito tempo campeonatos nacionais e eu estava num brasileiro aberto e um atleta de outro estado estava no ginásio, estava dentro do ginásio, foi feita a chamada, ele demorou para chegar e eu dentro da quadra já com outro atleta, deram 1 minuto, ele não apareceu. Quando eu levantei a mão do adversário do atleta, dando a vitória para ele, o outro apareceu. Eu falei, agora já foi. Agora já foi. Sabe? Então, essa questão da disciplina é muito importante. Aprendeu na dor, né? Aprendeu na dor. Porque provavelmente ele se preparou muito para estar lá, mas por um descuido. Então, tem que ser muito... Eu sou árbitra de mesa, né? Então eu sou árbitra das técnicas, eu não fico na mesa das lutas, fico da técnica, eu sou árbitra de mesa. E a gente vira pro árbitro de chamada e fala assim, 3 vezes chama no microfone, procura o atleta, se não achar, chama no microfone. Chamou 3 vezes no microfone, o atleta não apareceu, desclassifica. É assim. Já aconteceu muitas vezes chamou 3 vezes no microfone. Na hora que a gente risca o nome, o atleta chega. Já era, já avisei pro árbitro que você não tá mais. Nós também, no atletismo. Aprender a seguir regra, é assim que funciona, né? No atletismo, a gente não procura atleta, não. A gente fala no microfone. Atenção, atletas, para a prova, favor comparecer ao portão de entrada, e os alunos vão até lá. Aí tem meia hora. Então, meia hora começa as chamadas. Se não apareceu, deu 8 horas em ponto. Entrou, atleta, acabou, não entra mais ninguém. E assim, se você tem algum material, algum implemento a ser aferido, tem que levar pelo menos 1 hora antes. Levou um dardo para ser aferido, uma vara para ser aferida, então é sempre 1 hora antes, senão não entra para a prova. Não compete. Na competição de karatê, assim, para cada modalidade, cada categoria, né, seja por idade ou seja por faixa, seja no kata ou no comitê, que é a luta, a gente chama todos que vão participar para aquele momento. Faz a fileira e tem que cumprimentar. Não cumprimentou naquele momento, ele não entra depois. Não entra mais. Acabou, já foi chamado e etc. Campeonato Brasileiro, o cara estava lá, colocando o colete. Nossa. Colocando o colete, estava lá. Chamou, os árbitros cumprimentaram. Primeiro, fulano, está lá colocando o colete. Que quem não participou, né? Tá fora. Vitória pro outro, tchau, obrigado. Sim. Regra é regra, a gente tem que seguir. Sim. Né? Fora o respeito também. Exato, né? o outro adversário está lá, o outro competidor está lá. Sim. Respeito, né? Então, dentro do atletismo individual, deve ser também igual ao de vocês, tem muito respeito dentro das provas. Não tem ninguém se agredindo verbalmente, nem falando para o outro do lado, eu desejo que você vá mal, algo assim, nesse sentido. É muito respeitoso e a gente fala com todo mundo, né? Parabeniza os vencedores. E é isso. Eu acho engraçado nas lutas, que como a gente chama de Koshu, né? Que é a luta, que seria o comitê. As pessoas saem sangrando, depois tá se abraçando. Levou tanta porrada, mas tá se abraçando no final. Tá lá com o nariz sangrando, o olho aqui, mas tá se abraçando pelo respeito. A gente respeitou. A gente sabe que o outro se preparou muito pra estar ali, tanto quanto a gente, né? Então a gente tem, eu acho muito legal esse respeito que as artes marciais, que o esporte traz entre as pessoas, né? Acho que esse sentimento, né? Ali dentro é o combate. Pronto, você está focado naquilo. Acabou,
tem que acabar também. E abraço vai tomar, vamos dizer, os outros vão tomar cerveja, vão tomar tudo, e eu vou tomar suco. Mas assim, é bem isso, bem legal. Mas eu já vi relato de pai, de aluno, que falou assim, rapaz, levei meu filho para uma competição do esporte lá, acabou o negócio, o povo brigando, discutindo, reclamando da arbitragem, xingando e tal. Aí depois ele foi para uma modalidade de luta e entrou na área, lutou, terminou a luta, ele falou assim, agora o pau vai torar aqui, o negócio, né? Os caras estavam, chuta, bate, não sei o quê, e aí acaba a luta, os caras saem da área de luta abraçados, conversando, trocando figurinha lá. Vai agradecer o outro. Agradecer o outro. Ele falou, cara, eu fiquei impressionado de ver como é diferente a situação. Mas quem tá dentro do esporte, quem entrou aí dentro do esporte tem que estar ciente que o esporte é isso. A gente perde, a gente ganha, não tem outro jeito. E não tem evolução se não tiver o ganhador e o perdedor, né? E assim, eu vejo sempre assim, e falo para os meus alunos, quem venceu, quem foi campeão, ele não vai ter ninguém para se espelhar. Quem perdeu, ele vai ter muito mais garra, muito mais vontade na próxima vez, porque ele fala, agora eu tenho que ganhar daquele. Então, assim, a motivação é diferente, é maior. Eu falo que a gente aprende mais perdendo do que acertando, do que ganhando. Porque você ganhou, você tá em primeiro. Agora você perdeu, você falou, opa, pera lá, eu podia melhorar aqui, eu tenho que evoluir ali, eu tenho que treinar mais. A gente aprende muito mais. E aí que acontece a evolução. Eu sou competidora mais técnica, né? Eu sou dos catis. Então já teve vezes que eu fiz o cati, fiquei segundo, terceiro lugar, falei, putz, eu queria sair com ouro. Competitiva. Aí eu tinha as filmagens, eu falei, o que eu fiz de errado? Minha base aqui não tava boa. Então bora. Aí treinava, na segunda vez que eu fazia o cati, conseguia. Então é isso, é importante perder, saber perder, né? Eu acho que o esporte, ele ensina isso. Você tem que saber perder. Com certeza. E ensina pra vida, né? Pra vida. Porque a gente não só ganha. A gente não só ganha. Aproveitando isso que ela falou, uma das maiores frases, nosso maior adversário não é o que está lá fora. Nós É o que está aqui dentro. Exato. Então esse é o nosso maior adversário. Se você conseguir vencer esse adversário, as limitações, o sono, a falta de treinamento, a falta de vontade, nossa, você vai atingir um patamar que você não imagina, né? Então, assim, nosso maior adversário está aqui dentro. Quando você consegue controlar isso, aí você consegue muita coisa, né? Sim. E aí, vamos falar dos benefícios. O que vocês veem de benefícios? A gente já falou bastante, né? Já falou bastante valores, mas mais alguns benefícios que vocês podem citar aqui, acham relevantes? Pode começar lá. Nós falamos aí agora, o Tanaka estava falando dessa questão de aprender a perder, aprender a enfrentar a si mesmo, né? Então eu aprendi há muito tempo atrás isso, que você não treina para vencer o outro, você treina para se vencer. O seu adversário é você, né? E quando você se supera em algum momento, em alguma coisa, você está melhorando. Então eu sempre falei para meus alunos assim, você tem que treinar hoje para o seu amanhã ser melhor, para você ser melhor, né? Não ser melhor que o outro, mas ser melhor do que você era. Perfeito. E isso vai elevando, a gente leva isso para a vida. Então, dentro dos benefícios de praticar arte marcial, diferente dos outros esportes, você fala assim, mas no esporte tem, no outro esporte tem a disciplina, no outro esporte tem... Mas a arte marcial sempre teve essa questão assim, muitas vezes os pais chegam lá, querem que o filho tenha disciplina, né? Passa essa função pra gente, porque sabe que lá não é que nós vamos ser disciplinadores, mas a modalidade é disciplinadora, o esporte é disciplinador. Diferente de alguns esportes, né? As artes marciais, elas trazem o aprendizado para a vida, a valorização de fatores da vida, de como você se cuidar, como você respeitar a outra pessoa, você se respeitar. Então, esses valores que vem a ser assim, a filosofia da arte marcial é você vencer você se preparar para ser melhor do que aquilo que você é e não se preocupar se o seu adversário ganhou, porque se ele ganhou é porque você falhou em alguma coisa, você precisa se preparar melhor.
E eu já tive, assim, a gratidão de ter um pai que chegou para mim e falou, cara, meu filho com 12 anos de idade chegou para mim e falou, pai, não se preocupa não. O concorrente lá, o seu adversário na eleição lá, ganhou porque ele se preparou melhor. Mas vamos preparar melhor para a próxima. Aí ele falou, cara, isso é uma coisa, você vê uma criança já ter esse conceito, né? Então isso aí que é uma coisa assim, benefício para a vida. Fora os benefícios físicos que a gente tem, porque está fazendo uma atividade que cuida não só de uma parte do corpo, né? Por exemplo, você lá no atletismo, você lançava só com o braço direito. Direito. Né? Já o Tanaka dá 10 socos com o direito, 10 socos com o esquerdo, né? Eu tive no médico, um dia o médico falou, é desgaste. Eu falei, doutor, eu faço o mesmo tanto de chute com as pernas, né? Às vezes até mais para melhorar a esquerda, né? Que não é o dominante, para equilibrar, né? para compensar. E eu já tive lutas que eu tive que fazer com o pé direito machucado, eu lutei só com o esquerdo, porque tinha condição. Então, essa questão que a gente trabalha, a lateralidade, né? Em iguais, né? Sim. Você não trabalha só direito, você não é só destro, você não é só canhoto. Muito da arte marcial, a gente trabalha o autoconhecimento, né? Então, quando nós aprendemos a nos conhecer, a nos respeitar e a tentar superar os limites de crescimento, é onde nós temos um desempenho melhor. Então, esse autoconhecimento vem com as derrotas, vem com o treinamento excessivo, vem com as dores. Então, opa, peraí, eu estou fazendo algo errado, que o meu joelho está doendo aqui, eu tenho que mudar. Aí a correção vem em cima disso, né? Então, quando a gente começa a ensinar o karatê, ou arte marcial de modo geral, a criança vai tendo essa consciência corporal, sim, que é onde a educação física vem, toda a consciência corporal para o vocabulário motor, vem para toda essa... eu tenho que saber como aumentar a minha resistência, aumentar meu cardiorrespiratório. Então, assim, o autoconhecimento vai te dar isso, né? E o treinamento contínuo que a gente faz, né, faz com que a criança entenda isso, né? Um dia ela consegue abrir mais fazendo um espacate ou então uma abertura maior. Opa, eu estou treinando, por isso que eu estou conseguindo. Então, assim, tudo isso é benefício que a atividade de arte marcial produz. Mas, de modo geral, nós cuidamos da mente, do corpo, e aprende a cuidar das outras pessoas também. Porque com esse respeito que se tem, você sabe o limite. Eu vou bater naquele mais forte. Não, ele é mais fraquinho, vamos trabalhar devagar. Então, esse respeito vem também. Então, nós da arte marcial, Poli, Amanda, a gente trabalha muito o físico, claro, mas dentro do físico, a consciência corporal e também o raciocínio para você poder ensinar e dar continuidade. Uma coisa muito importante que o Paulo não citou é o seguinte: existem limitações em determinados esportes, limitação de tempo, porque o atleta segue até um patamar e depois para e não continua. Às vezes nem continua na modalidade. Sim. Mas nas artes marciais nós temos uma característica de continuidade. Talvez quanto mais velho, mais experiente, a gente não seja aquele atleta de ponta, mas a experiência é valorizada, o respeito é maior, né? Por isso nós temos um mestre Poli hoje aqui, temos um professor, né, mais graduado aqui em Paranavaí também. Então, assim, isso é benefício da arte marcial. Mas de tudo isso é a continuidade, é manter o atleta fazendo e praticando sempre aquela modalidade, né? Bom, dos benefícios, além dos físicos, né, como a gente já citou, eu era muito ansiosa, falando mais de mim, assim, por experiência, né? Depois que eu comecei a treinar, ajudou muito na ansiedade e na concentração. Então, eu comecei a ficar muito mais focada nas coisas, e eu tinha aquele foco, eu ia em cima. E, além disso, tem uma coisa que as pessoas sempre acham das artes marciais, que a gente tem picuinha entre nós, né? E tem um juramento no Kung Fu que eu gosto muito, eu me comprometo a respeitar as demais filosofias e artes marciais. Então, esse respeito que a arte marcial traz, não só com a própria arte marcial, mas com as demais. Sim. Né? Eu acho esse um valor muito importante que a arte marcial traz. O respeito, e não só o respeito com quem está treinando com você, mas com seus ancestrais também, né? Com quem veio antes de você. Você tá ali porque você teve um professor, que esse professor teve um professor, que teve um mestre. Sim.
Então, eu acho que esse respeito que a arte marcial traz, não só consigo mesmo, mas com as pessoas à sua volta e com a comunidade na qual você está inserido, é um valor muito importante que ela traz. É um benefício muito importante para a sociedade em geral, né? Eu acho que tudo isso vem da cultura oriental. Sim. O ocidental é um pouco desleixado com relação a ao meu antepassado. Na cultura oriental, o respeito pelos que vieram antes é muito grande. E talvez manter o nome, manter a filosofia, manter a história, seja um desses traços, né? Por isso que a arte marcial tem esse respeito. E eu acho que a gente pegou isso, você, o Poli, a gente respeita aquele cara, meu professor que me ensinou há 40 anos atrás, cara, se eu tivesse ele aqui hoje, nossa, como seria bom, né? Eu acho que essa é uma das lições boas da arte marcial também. Exatamente, isso que o Tanaka falou assim, a continuidade, né? Você pode até falar assim, mas nos outros esportes tem o Master, né? E o atletismo né? Tem o Master e tal, né? Mas nós temos uma continuidade. Por exemplo, hoje, pelo tempo que eu tenho de Taekwondo, hoje era para mim ser Grã-Mestre. Era para mim estar já indo pro 8º Dan, né? Mas, por causa de custos, né? E eu não achei necessário estar investindo tanto, porque cobram-se muito caro no Brasil, né? Principalmente é muito caro as taxas para exames de graduação e tal. Mas você tem coisas para aprender, você tem mais coisa para aprender, você tem mais técnicas para aprender. E o esporte tem a evolução do esporte, né? Então, o Tanaka foi fazer curso de árbitro internacional? Foi. Então você tá num patamar e de repente, opa, peraí, tem mais uma coisinha ali pra mim fazer, tem mais um degrauzinho. Mais um degrauzinho pra subir. Então você tem muita coisa, sabe, pra tá aprendendo, pra tá se evoluindo, né? Sim. Mas uma coisa importante nisso, Poli, é assim, eu falo isso para minhas crianças. Quando a pessoa fala que já sabe tudo, ela já está errada. Já está errada. Porque ninguém Concordo. sabe tudo. Então, assim, todos os dias a gente deve aprender. Seja com faixa branca, seja com faixa preta, seja com aquele mestre graduado, mas todo dia a gente tem que aprender alguma coisa diferente. Então, assim, nós nunca vamos parar de aprender. E acho que isso é importante. E chega um ponto nas artes marciais que a gente almeja chegar naquele professor. Opa, eu quero chegar até ele. Mas vai chegar e daqui a pouco fala, não, eu podia ser um pouquinho mais, ou então, não, assim tá bom. Quando eu cheguei no meu 3º Dan, que meu professor era 3º Dan, falei, não vou fazer mais exame. Porque meu professor era 3º Dan, então, em respeito a ele, eu não vou fazer mais. Parei e não fiz mais exame. Fiquei 11 anos sem fazer exame. Por esse respeito. O que aconteceu? Uns faixas marrons, uns antigos, que eram menos graduados que eu, nesses 11 anos, se graduaram e ficaram mais graduados do que eu. Eu falei, quer saber? Vou voltar a treinar, vou voltar a estudar. E é o que eu estou fazendo agora, a evolução. Porque senão, acontece aquilo. Você tem o respeito, claro, pela sua estrada, sua rotina, mas essa graduação também. Como você, faculdade, especialização, mestrado, doutorado, né? E daqui a pouco já está dando aula na faculdade, mas daqui a pouco você está fazendo o quê? PhD, que mais? Se Deus quiser. Com certeza, ele quer. Né? Então, assim, tudo isso. Mas eu queria tocar num ponto, mudando um pouco de assunto, se você me permite. Opa! Todas as artes marciais, todas, vieram de um princípio básico de que o ser humano necessita de se defender. Ou seja, de uma defesa pessoal. Aconteceu num determinado momento que as pessoas estavam sendo oprimidas e, de repente, opa, como é que eu vou fazer para me defender? E se for olhar a história de cada uma das artes marciais, karatê, taekwondo, kung fu, algumas pessoas se uniram e começaram a montar algumas técnicas para que se pudessem defender. Que a população começasse a se defender de alguma forma, né? Então, assim, através disso, através dessa necessidade de defesa, nós estamos conversando sobre todos esses benefícios e todas essas histórias que nos levam às artes marciais.
seja ela há milênios, seja ela há centenas de anos, dependendo da modalidade, né? Então, assim, o ser humano, ele é um ser tão poderoso e tão, né, inteligente que, a partir de determinadas coisas, surgiu a necessidade e, por isso, surgiu o que nós estamos discutindo hoje, as artes marciais, né? Então, assim, um ponto bem pequeno, talvez, nessa história, mas que deu origem a tudo isso que a gente faz. Complementando o que o Tanaka falou sobre essa necessidade do homem, né? Se a gente for pegar o Kung Fu é uma arte milenar, né? Tem registro de Kung Fu há 4.000 anos atrás. E é interessante como as pessoas olhavam os animais para poder se basear nos movimentos. Até mostrando pra Thaís outro dia o que era, por que garra de águia, por que louva-a-Deus, né? E existem registros, eu acho que em Taiwan, se eu não me engano, não vou me recordar de cabeça agora, de pinturas rupestres, né? Das pessoas imitando os movimentos dos animais para poder se defender. Olha só. Então, a partir dos movimentos, eles criavam, eles se baseavam em alguma coisa para criar, e hoje a gente tem o Kung Fu até hoje. Né? Por isso que muitos estilos do Kung Fu têm nomes de animais, porque vieram realmente dos animais, né? O Karatê também tem alguns estilos, Na né? verdade, o Karatê tem grande parte dos movimentos em cima do Kung Fu, focado nessas artes marciais, né? Quando veio da China lá para as ilhas de Okinawa, né? Narate, Torite, aí com algumas das modalidades que já existiam exatamente para a população se defender, começou a criar os estilos, começou a criar as origens desse Karatê que a gente conhece, né? Que aula, hein? E aí, gente? Eu tô aqui, ó, só escutando, porque, né? E o Karatê surgiu lá em Okinawa justamente por causa de uma opressão que era proibido ter armas. Exatamente. Era proibido ter armas, então passaram a usar as mãos vazias. Mãos. Daí o nome. Kará, vazio, Tê, mão. Olha que legal. Falando um pouquinho assim, como a gente trabalha isso, às vezes assim, essa questão de aprender, de ensinar, né? Então, que nem a Amanda falou, a professora precisou se ausentar e ela assumiu a aula. O Tanaka, o Kenchan deixava os alunos com ele, né? E vai, Jefinho. Bem isso. E vai lá. Então, eu também, com o mestre que eu treinava em Curitiba, eu tinha os alunos iniciantes, iam tudo para minha mão, né? Passava por mim. Aí um dia ele falou assim, não, quando você está ensinando alguém, você está aperfeiçoando você. Sim. Então, sim. Eu uso isso na academia. Eu pego um aluno iniciante lá, um aluno que já tem uma graduação, e eu pego um aluno, primeiros dias de aula, você vai ajudar o colega aqui. Então, e aí depois eu falo para eles, eu falo assim, ele está reforçando a aprendizagem dele. Então, quando você está ensinando alguma coisa para alguém, você está fortalecendo o seu aprendizado, Exato. seu conhecimento. Então, isso é E na escola também, às vezes, eu uso isso. Eu pego um aluno lá que tem uma dificuldade com uma técnica, né, no voleibol. Eu pego um outro que sabe, falo, ajuda o colega aqui, né? Ensina o colega. Ele vai melhorar ele e vai melhorar também o relacionamento. Você está valorizando o cara que sabe e está ajudando o outro que está aprendendo. Isso vai criar um vínculo fantástico. É uma maravilhoso. troca, É sempre né? assim, É muito bom. Minha troca. professora, ela fazia exatamente isso, né? Com nós, instrutores, estava aprendendo ali, ela pegava assim, vai ensinar o faixa branca que tá chegando hoje, vai ensinar o aluno que tá chegando hoje. E a partir disso eu descobri que eu aprendo muito mais ensinando do que só treinando. Sim. Né? E quando a gente ensina, eu acho muito mais difícil você ensinar o faixa branca que tá chegando hoje do que você ensinar o cara que já tá treinando há muito tempo. Porque o faixa branca não tem nada, ele não sabe nada, ele chega, ele não sabe o que é dar um chute certo, não sabe o que é dar um soco. E até você ensinar aquilo pra ele é muito mais difícil do que você pegar um cara que já sabe e ensinar um movimento, ele vai pegar rapidinho. Sim. Então, pra evolução dentro da arte marcial, eu acho muito importante essa questão do mais velho ensinar o que tá chegando agora. É uma questão de passagem, né? Eles Exato. vão ensinando. Que legal, né, gente? E aí, vocês que estão assistindo aí, eu quero que vocês coloquem no chat. Coloque aí no chat se vocês têm essa experiência, se vocês têm essa vivência dentro das artes marciais e o que vocês estão achando. Eu tô amando. Toma uma aula aqui pra mim, ô louco. Muito bom. Mas nós vamos ter que finalizar. Se eu pudesse, ficaria mais tempo aqui, mas nós temos tempo, né? Um horário específico e nós vamos finalizar. E eu vou pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem para os nossos alunos. Primeiro, depois eu faço agradecimento, mas primeiro pode passar uma mensagem que vocês quiserem. Por favor, professor. Bom,
o aprendizado nunca vai deixar de ser seu, né? Tudo aquilo que você aprender, você vai levar para sua vida. Ninguém vai te tirar. Então, procurem, busquem aprender, busquem o conhecimento, busquem com pessoas que saibam também. Então, verifica que se você está aprendendo com quem tem muito para te ensinar. Valoriza quem está te ensinando e segue a sua vida ensinando também. Legal. Bom, primeiramente, nada que é seu, que está aqui, né, na cachola, podem te tirar. Podem tirar tudo, menos o seu conhecimento e a sua índole, o seu respeito, né? Então, respeite todo mundo, como o Poli falou, e nunca desistam do que vocês querem. Se vocês têm um objetivo, corre atrás. Às vezes vai ser difícil, mas vai. A faixa preta de uma arte marcial não é fácil de chegar, mas a gente tá lá galgando os degraus, né? Então, nunca desistam do que vocês querem. Muito bom. Aproveitando essa deixa, sabe qual que é a diferença do faixa branca e do faixa preta? O faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Então, assim, quando você começa, é determinado, você vai atingir seu objetivo. Então, para a nossa vida cotidiana, todo dia é um obstáculo, todo dia é uma coisa nova. Você acordar é uma coisa nova. Então, se você acordou, quer dizer que você tem mais 24 horas para você sobreviver. E essa hora, esse dia, é para você fazer o melhor possível, né? Tem que ser melhor do que ontem, porque ontem já foi. Amanhã você não sabe ainda. Então, hoje, tem que ser o melhor possível. Eu quero agradecer muito esse podcast. Foi muito legal conversar com o Poli, conversar com a Amanda, passar essas informações. Eu acho muito bacana isso. Gostaria que, se pudesse, no futuro próximo, a gente pudesse conversar mais, né? Contar mais histórias. Já estão convidadíssimos. Eu acho que isso é bem bacana. Tá? Assim, mais uma vez, muito obrigado. Nós temos novidades, né, Tanaka? Nós faremos a continuação do nosso projeto de defesa pessoal, que a Amanda fez a primeira parte. Agora o Tanaka fará a segunda parte. Então, esperem que logo teremos aulas interessantíssimas. A minha mensagem que quando o Tanaka falou, eu lembrei na hora. É de um estudo que eu fiz sobre Aristóteles, né? E uma frase de Aristóteles eu busquei aqui na internet para passar para vocês. Que é assim: eu acho mais corajoso quem vence os seus medos do que quem vence os seus inimigos. Porque a vitória mais difícil é sobre si mesmo. Perfeito. Então, Aristóteles, um filósofo, né, lá atrás, ele já disse que a vitória maior é em cima de nós mesmos, né, dos nossos próprios limites. Pessoal, agradeço imensamente. Poli, muito obrigada. Amanda, muito obrigada. Muito obrigada, Tanaka. Tamo parceiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E até breve, até pro próximo encontro. Abraço, pessoal. Tchau, pessoal.